Você está ouvindo o programa Paternidade e Filiação, porque o conhecimento te deixa corajoso. Querido amigo, a desobediência à vontade de Deus acaba por nos fazer viver andando em círculos. Quanto mais demora para reconhecer e se converter, ou seja, mudar de direção, mais longe ficamos do caminho que pode nos levar àquela terra prometida, aquela terra de vitória, de sucesso e de resposta da parte de Deus. Querido amigo, querida amiga, às vezes pode parecer que a nossa vida está em um redemoinho, sabe? Quando os problemas aparentemente nos aprisionam em um mesmo lugar ou em uma mesma situação, assim como Israel, que andou errante por 40 anos no deserto por causa da desobediência. Querido ouvinte, dizem os historiadores, os estudiosos, que o caminho do Egito até a Terra Prometida poderia ser feito em uma semana de viagem, mas você conhece a palavra de Deus que, devido ao pecado, à desobediência de Israel, eles fizeram esse caminho por 40 anos, ficaram andando em círculos pelo deserto até que aqueles desobedientes morressem e os seus filhos entrassem na Terra Prometida. Da mesma forma, muitas pessoas estão andando em círculos, no mesmo lugar, no mesmo problema e na mesma situação, porque são desobedientes, não estão obedecendo às ordens de Deus. Quero lembrar a você que o fato de alguém andar em círculos não significa que Deus está castigando aquela pessoa, mas é porque Ele não pode entregar a esta pessoa algo novo, algo maior, porque o desobediente ele estraga as bênçãos que Deus entrega. Então há pessoas, por exemplo, que elas não conseguem se casar, não conseguem ganhar dinheiro na vida, não conseguem se tornar empresários. Não é porque Deus está castigando, é porque devido à desobediência dela, o Senhor já sabe que se entregar a ela aquela vitória, ela vai desperdiçar, ela vai se autodestruir. Então Ele não pode entregar aquela vitória e por isso ela fica ali andando em círculos na mesma situação. A palavra de Deus vai nos dizer em Números capítulo 32, versos 10 a 13 o seguinte: Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou dizendo que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto durante 40 anos. Veja bem, querido amigo, querida amiga, que o intuito de Deus não era com certeza esse. Ele queria levá-los até a Terra Prometida, e prova disso é que houve dois homens aqui que conseguiram entrar na Terra Prometida. Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então, se fosse o intuito de Deus destruí-los, ele teria destruído a todos, mas na verdade esse não era o intuito dele. Ele estava procurando quem era obediente e ele encontrou Calebe e Josué, homens obedientes. Será que Deus encontrará obediência em você para te levar à Terra Prometida? Ainda assim, queridos amigos, mesmo lendo esse texto que eu li agora, onde vemos ali com tristeza, todo um povo que morreu no deserto sem entrar na Terra Prometida, não devemos perder a esperança, pois se nos esforçarmos em voltar a obedecer a Deus, Ele é poderoso para nos tirar desse redemoinho de problemas em que estamos vivendo, por mais impossível que nos pareça, e Ele pode nos levar a alcançar algo ainda maior do que aquilo que perdemos em nossa desobediência. É por isso, querido ouvinte, que em Ageu capítulo 2, verso 4 ao 9, Deus nos diz: Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco,
diz o Senhor dos Exércitos, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. É isso aí, querido ouvinte, o segredo é ter humildade para reconhecer os erros e com arrependimento clamar a Deus para que Ele nos ensine os seus estatutos e dilate o nosso coração para obedecer à sua vontade, e então poderemos seguir as suas veredas sem nos desviarmos. Querido ouvinte, a palavra de Deus ainda nos diz no Salmo 119, verso 32 ao 39, correrei pelos caminhos dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guarda-lo-ei até o fim. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Esta oração de Salmo 119, querido ouvinte, deve ser feita por todos nós. Dilata, Senhor, o meu coração, ensina-me os teus estatutos. Querido amigo, quando nós confessamos todo o nosso pecado, assim como Davi fez nesse Salmo 119, o Pai nos perdoa. E a partir desse momento a nossa oração é respondida. Deus instrui e ensina o caminho a seguir para aquele que se arrepende, querido amigo. Verdadeiramente, tal pessoa já não andará mais em círculos, como aconteceu com o povo de Israel no deserto, pois a palavra de Deus diz que a um coração quebrantado Deus não desprezará. É o que está escrito no Salmo 32, versos 5 ao 8. O salmista ele escreve dizendo o seguinte: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. E instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Louvado seja Deus, querido amigo, que nós possamos orar como o salmista orou nesse Salmo 32, pois Jesus não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar o mundo. Do contrário, você há de concordar comigo que o sacrifício na cruz não faria sentido. Ele, Jesus Cristo, é a luz do mundo, e aqueles que o procuram encontram o caminho e já não andam em círculos, como quem anda em trevas, ou seja, como quem anda no escuro. Para não andar mais em trevas, em círculos, após clamar pelo perdão divino, é só você obedecer, querido ouvinte, a ordem de Jesus: vá e não peques mais. Esse texto de João 8, verso 10 a 12, a palavra de Deus nos diz: e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Querido ouvinte, após clamar pelo perdão e decidir não pecar mais, ou seja, quando você decide viver em santidade, é necessário respeitar as autoridades também colocadas por Deus sobre a sua vida, os pastores, por exemplo. Do contrário, você acaba voltando a andar em círculos, levado por qualquer vento de doutrina, por heresias, falsas religiões. Por isso, querido ouvinte, é de suma importância buscar na palavra e em Deus qual é a nossa posição no reino. Qual é a nossa posição? De apóstolo, de profeta, de sacerdote, de mestre?
Quem conhece a sua posição diante de Deus não anda mais em círculos. Uma igreja que pode contar com os dons espirituais, querido ouvinte, e com os dons ministeriais, com certeza é uma igreja edificada sobre a rocha que é Cristo, e não é, de maneira alguma, levada por qualquer vento de doutrina. É por isso, querido ouvinte, que em Efésios capítulo 4, verso 11 ao 14, a palavra nos diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Querido amigo, eu termino hoje esta reflexão de hoje dizendo para você: a palavra aqui em Efésios está dizendo para nós que é importante estarmos sendo dirigidos por profetas, sacerdotes, mestres. Esses são dons do Espírito Santo que Deus entrega àqueles homens e mulheres que Ele escolhe. Para quê? Para nos aperfeiçoar, como diz aqui a palavra, para que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina que nos afasta de Deus. Se você se recusa a receber a orientação de um profeta, de um sacerdote, de um homem, de uma mulher de Deus, você acaba por ficar ali sempre andando em ciclos, como nós vemos acontecendo. Se caso você tem vivido dessa maneira, Deus Ele quer te levar a sair desse ciclo, esse ciclo vicioso que você tem vivido aí, e quer te dar uma vida de vitórias. Por isso eu te convido agora, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, me perdoa se tenho vivido em desobediência à Tua palavra e diante dos Teus ministros que nos transmitem a Tua palavra e as Tuas ordens. Senhor, eu não quero continuar andando em círculos, quero prosperar e ver o fruto do meu trabalho, Te glorificar com uma vida de conquistas, com uma vida de vitórias. Em o nome de Jesus, eu ordeno que saia da minha vida todo espírito de desobediência, de rebeldia e de rebelião. Eu declaro e profetizo que viverei em obediência a Deus todos os dias da minha vida, pois a um coração contrito Deus não desprezará. Louvado seja Deus. Amém e graças a Deus. Atenção, católicos, espíritas, budistas, ateus, livres pensadores, empresários, profissionais liberais e evangélicos de Osasco, Barueri, Carapicuíba e região. Agora você tem um local para aprender a palavra que cura, liberta e transforma, sem religiosidade, sem incredulidade e sem tradições de homens. Venha ser impactado pelo poder de Deus. Maiores informações, acesse www.visãodoreino.com. Realização: Escola de Paternidade e Filiação. Porque o conhecimento te deixa corajoso. Te deixa corajoso. Atenção! Se você se sente dominado pelo medo, cercado por angústias, ameaças e mágoas, vítima de complexos ou traumas do passado, pare de sofrer. Leia o livro Como Vencer o Medo, escrito pelo reverendo Rubens Braz na inspiração do Espírito Santo. Este livro te ajudará a alcançar o melhor de Deus para a sua vida, pois o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Peça já o seu exemplar do livro Como Vencer o Medo. Acesse o nosso portal www.visãodoreino.com www.visãodoreino.com. Você está ouvindo o programa Paternidade e Filiação, porque o conhecimento te deixa corajoso.